Fala, galera, e aí, beleza? Quer dar uma porrada? Quer levar uma porrada? Bom, não de mim, né? Porque se você levar uma porrada de mim vai ser complicado, porque eu não gosto da porrada, meu negócio é love, né? Mas o meu convidado de hoje senta a porrada e diz que dói muito. Mas você vai ficar sabendo quem é o cara após a vinheta. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Pod Júlio. E hoje nós trouxemos um convidado muito mega especial, que é daqui da nossa região metropolitana, né? Colombo City, que para quem já é da intimidade, fala assim, né? E você que não é da intimidade já entende que Colombo City é uma cidade da rede metropolitana aqui de Curitiba e que só tem fera. Então, hoje, nosso convidado super especial, que é Muay Thaizense, vou dizer assim, não sei se é o nome específico, mas, né, que, enfim, eu vou deixar esse spoiler para você saber que eu estou falando com o Igor Vieira, que é lutador de MMA e entrou recentemente agora aliás, do Muay Thai, né, e recentemente entrou no MMA. MMA para dar porrada na galera. Show. Seja bem-vindo ao Pod Júlio. Muito obrigado, irmão. Fala, pessoal, beleza? Então, sou o Igor Vieira aí. Sou atleta de Muay Thai profissional, né? E recentemente tenho no MMA. E entrou recentemente no MMA. E aí me fala o seguinte, como é que começou a sua carreira? Quando você começou a treinar? Os desafios, né? Porque a gente sabe que hoje, principalmente no Brasil, você ter patrocínio é uma coisa já difícil, né? Então a gente sabe, recentemente agora um menino me procurou interior de São Paulo perguntando assim, cara, eu gostaria de ir no teu podcast, não sei o quê, para você me dar um spoilerzinho e tal para eu precisar de um patrocínio para poder fazer alguma coisa. E hoje o nosso país praticamente nessa área, principalmente que a gente fala de esporte, né, que a luta hoje é um esporte, né, por mais que é uma luta física e às vezes usa-se de artes marciais, é um esporte que a gente sabe que existe graduações, troféus, e, enfim, e aí troféus, né, tem que falar assim, porque eu tenho uma menina que segue aí o nosso canal, que de vez em quando ela dá uma espitadinha na gente, então tem que falar certo. E eu queria saber o seguinte, como que foi o início de carreira, né? Pra gente chegar depois naquele cinturão ali e a galera entender como que é o Igor, como foi o Igor no início da jornada. Show. Então vamos lá. Cara, acho que já deve ter escutado isso, né? Eu era uma criança obesa, né? Praticamente obesa, então eu precisava de fazer alguma coisa para melhorar minha saúde, né? Meu condicionamento e tudo mais. Então recebi um convite um dia de um amigo meu para fazer uma aula de Muay Thai. Daí fui lá, fiz o treino, né? Gostei bastante e continuei ali. E com poucos meses de treino, assim, acho que 2 meses, se não me engano, já recebi a proposta do meu professor, né? Meu antigo professor de mim fazer uma luta, né? De competir. Deu, aceitei, né? Tava amarradão, criança, né? Devia ter uns 13 anos, se não me engano. Daí ele fechou essa luta pra mim, fui lá, fiz a luta, nocauteei. Soltei uma porrada no cara. Meti uma porrada e me apaixonei, cara. Me apaixonei pela parada e fiquei. Até hoje tô aí. Logo depois dessa luta, então eu dei início à minha carreira de amador, né? Que daí ali eu fui lutando, fiz várias lutas de Muay Thai, boxe, kickbox, enfim. Daí chegou uma hora que eu precisei trocar de equipe, mudar de equipe. Daí, no caso, eu vim para a equipe que eu tô hoje, né? Que é a Santa Fé Team, que é, como eu te falei, aqui no Xaxim, na linha verde ali. E isso eu já tinha quando eu mudei de equipe, se não me engano, eu tinha 16 anos, que eu vim pra Santa Fé. E eu já tinha muitas lutas de Muay Thai, kickbox. Ali eu consegui fazer bem poucas lutas como amador e logo já subi pro profissional. Então daí fechou, nessa parte assim, fechou a minha carreira como amador daí, né? Então, nesse meio tempo aí, como amador, fiz, se não me engano, se não me falha a memória, foram 27 vitórias e 4 derrotas. E nesse tempo eu consegui também ser campeão brasileiro de kickbox. De kickbox. Isso. E me diga uma coisa, quando você, essa migração, né,
O que define essa migração de sair do amador para o profissional? É a quantidade de lutas ou como é que funciona isso? Cara, isso, quem decide é o seu treinador, né? Ele juntamente com você ali, tipo, senta e fala, ó, cara, você já é um cara que, tipo assim... Experiente e tal. Exatamente. Tipo, já era um... Já dá para encarar mais casca grossa. Exatamente, pode passar pro próximo nível, né? Como a gente fala. Eu tava com 18 anos e já tinha, imagina, com 18 anos já tinha mais de 30 lutas. Então, era bem difícil para arrumar uma luta. No final antes de ter encerrado, né, o ciclo como amador, tava bem difícil de fechar uma luta, porque, tipo, quando mandava o meu cartel lá, mandava o meu nome pro meu possível adversário, o cara via lá 30 lutas. Então, daí, tipo, os caras acabavam pulando fora, né? Então, tipo, tinha que estrear no profissional já, tava na hora. Então, olha, é uma história bem engraçada isso, cara, que, tipo, se não me engano, uma semana logo depois que eu fui campeão brasileiro, tanto que nessa campeonato brasileiro eu fiz 3 lutas na noite, e esses 3 que lutaram comigo eram todos profissionais já, todos já tinham títulos até, alguns já eram campeões também. E então ganhei as lutas, fui campeão brasileiro. Você ganhou as 3 lutas, ganhou 3 lutas, isso, não no mesmo dia, na mesma noite. Na mesma hora ali. Porra, bicho, daí... Eu vou, luto com um, desço, descanso um pouco, luto com o outro, desço, faço a final. Então é gladiador, então quase isso, cara. Ou morre ou... É isso aí, bem isso mesmo, gladiador. Então fechou, né? Fui campeão brasileiro ali e voltamos, isso foi lá em São Paulo, voltamos. Cara, papo de 5 dias depois, mais ou menos assim, meu treinador me liga. Igor, oportunidade pra vocês terem um profissional tal, com esse nome aqui. Me mandou o nome do meu adversário. Cara, era um cara que eu até seguia, assim, né? Tipo, era uma referência pra você. Era uma referência. Tipo, na época que eu lutei com ele, tipo, ele era top 5, assim, do meio, né? Do Muay Thai ali e tudo mais. Eu falei, professor, se você acha que dá, vambora. Daí ele foi lá, fechou a luta seria 2 semanas depois. Foi uma luta em cima da hora, né? Esse menino ia lutar com o outro e o outro acabou, sei lá, saindo da luta, exatamente. Daí eu entrei. Então fiz a luta com ele e ganhei. Foi essa que você ganhou o título? Não, mas foi nesse evento. Foi nesse evento mesmo, o Attack Fight. Que esse evento hoje, ele é o maior evento de Muay Thai do Brasil. Ele tem transmissão no canal Combate e tudo mais. Então é um evento bem grande, assim. E ali começou a minha carreira como profissional. Foi minha primeira luta profissional. Ganhou do cara? Ganhei do cara, um dos melhores do Brasil, assim, na época. Pode falar nome, não? Claro que pode. Cara, ele apanhou e tem. Não vou falar o nome pra... Não, porque assim, vamos lá. Tá nas redes sociais. Sim, tá no YouTube. De quem que você ganhou? Lá. Ganhou de fulanos, perdi de ciclano. Isso na vida da gente, a gente ganha e perde. Não existe esse negócio. Bem isso mesmo. Vamos lá, o melhor do mundo perde. Exatamente. Quando o cara se achar que ele é o bonzão, ele perde. Uhum. Então, você não lembra que você nem era nascido, eu acho. Mas ali, o boxeador nosso lá, o Holyfield e o Mike Tyson, por exemplo. O Mike Tyson tava perdendo, e era pra ser o campeão, né? Sim. Aí foi lá, mordeu a orelha do cara e tudo mais, aquela besteira que na rede social todo mundo já sabe. Águas passadas, não move moinho, mas a gente sempre relembra aqui pra, né, que a pessoa tenha a ideia de que nem sempre, o cara, quando ele fala assim, não, cara, eu sou o fodão, desculpa falar assim, cara, ali ele perdeu, ali é o pico de derrota dele. Porque quando ele se achar o melhor, alguém no mundo vai colocar, cara, você nunca vai existir o melhor. Vai existir sempre assim, esse foi o melhor em tal tempo. Então, por exemplo, a gente sabe que, inclusive é uma coisa lendária, né? Geralmente quando a pessoa morre no auge do negócio, ele se eterniza, né? Sim. Então vamos lá, a gente lembra ali hoje, quem lembra mais hoje dos pilotos de Fórmula 1, né? Só dando ali a gente sabe que o Ayrton Senna sempre foi um dos melhores do mundo, dos maiores, mas ele é lembrado para sempre, ele sempre vai ser eternizado, certo? Aí se você for olhar, comparar ele com a quantidade de corrida do Schumacher, por exemplo, cara, o Schumacher ganhou muito mais do que ele, mas também porque pendurou, né, perpetuou muito mais tempo correndo.
Então, peraí, não é só assim também, né? Porque se o cara tivesse vivo, ele teria ganhado todas as outras, enfim, inclusive do próprio Schumacher. Então, é coisas que tem que ser comparado. Mas, às vezes, o cara não pode deixar subir na cabeça, né? Porque depois que ele tá lá em cima, isso, se você perceber, todos os lutadores ou todas as pessoas do mundo, quando ela chega no auge e que ela acha que ela é invencível, alguém vai lá e vence ela. E às vezes o cara que vence é aquele cara que talvez nem tenha tanta expectativa assim. Porque o cara vai se achar, não, que chega lá, já dá uma porrada no cara, já nocauteio ele e pronto. E não é assim que funciona, né? Então, assim, já falando nisso, nessa luta que você teve com esse como é que se diz? O adversário, né? Como que você entra, como que você encara uma luta assim no ringue e fala, cara, agora é tudo ou nada? Como é que funciona na tua cabeça isso? Cara, vamos lá, né? Vamos. Então, voltando a essa luta, né? Tipo, pra mim, ter lutado com esse cara, na hora que eu tava entrando assim, e eu olhei ele do outro lado, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, sabe quando você conhece? Por exemplo, assim, já deve ter ouvido falar do Anderson Silva, por exemplo. Se imagine você entrando num ringue como o Anderson Silva. É só um exemplo, né? Tipo, sim. Mas, assim, um cara que muitos já conhecem, um cara já muito renomado na área. Não, se você falar que é top 5, cara, se você falar assim, lutei com o top 10, já é foda o negócio. Exatamente, do Brasil, assim, ó, tipo... Cara, então, ainda mais pra mim, que sempre fui muito nerd, assim, nessa parte, sempre acompanhei todo mundo, sempre acompanhei muito o meio, então, tipo, aquele cara, ele já conhecia ele. Então, eu entrei lá e vi ele do outro lado e falei, meu Deus, cara, agora lascou, né? Mas fui lá e fechei a cara, velho, e lutei 5 rounds com ele. E aí saí vencedor. E aí é soco pra lá, chute pra cá. Porque chute, cotovelo. No MMA tanto faz, né, a modalidade, né? No MMA vale em pé e no chão. Né? A modalidade ali não importa, né? Agora, enfim, quando a gente pega uma categoria que não é livre, né? Por exemplo, que no caso do MMA é uma entre aspas, uma luta livre. Você pode... Vale tudo, né? O antigo Vale Tudo, que aquele lá era terrível. Ainda bem que eles mudaram esse troço aí. Porque antigamente era horrível. Você assistia às lutas assim, parecia que era inacabável o negócio. Acabava quando o cara realmente tava... Quando um já... Quando tava no chão ainda tava... Pra fora, já. E o cara dando soco ainda em cima dele. Pisando na cabeça. Então, assim, aí essa modalidade, né, de MMA, ela tem todos os lutadores de várias artes marciais, né, que o cara fala, não, vou lutar e tal. Existe alguma dessas mais específica quando o cara entra no ringue? Porque no caso você fez Muay Thai, certo? Então só competia com gente mais do Muay Thai. Mas existe alguma, assim, predominância? Porque a gente sabe que no MMA teve muitos, o Anderson, os daqui de Curitiba, eu esqueci o nome deles, o Vanderlei, teve mais aquele da família Gracie alguma coisa, enfim, isso, isso, que é a família toda Gracie lá, que os caras ganharam um monte, né, vão atrás do outro só ganhando, né, e aí tem algumas modalidades, existe alguma, no caso, algum tipo de luta que te ajuda mais a ganhar no MMA ou não? Vai muito do momento e da sorte de debater e não apanhar. Entendi. Assim, então o MMA, ele é uma luta que vale tanto em pé como no chão. Então, por exemplo, assim, vamos dizer, eu vou lutar com o melhor do jiu-jitsu, o MMA, né, no caso. Vou lutar com um cara no MMA que ele é o melhor do jiu-jitsu. E eu sou o melhor do Muay Thai. Enquanto ele estiver de pé, eu sou bem melhor que ele. Sim. Eu sou, tipo, tô rios à frente, né? Sim. E se ele me derrubar... Fodeu, cara. Tipo, se ele me derrubar, lascou mesmo. Então, tipo assim... Tu tem que tomar cuidado pra não cair. É a tua área, cara. É a tua área. Então, tipo, não tem o que se sobressai. Isso é de atleta para atleta, né? Aí, nesse caso, não seria, sei lá, não valeria a pena, de repente, também aprender, eu não sei se você já deve saber, lógico, aprender outras artes marciais, tipo, se o cara tiver assim, eu vou no Kung Fu do cara, entendeu? Isso, exatamente. É que o MMA, por exemplo, assim, eu falo, a minha especialidade é o Muay Thai. Por quê? Porque eu já fui profissional de Muay Thai, fiz várias lutas de Muay Thai, tenho uma experiência gigante no Muay Thai.
Mas agora a gente tá falando de outra modalidade. A gente tá falando da modalidade MMA, que vale tudo. Entendeu? Então, tipo assim, não adianta eu só treinar Muay Thai agora. Se eu treinar Sim. Muay Thai agora, eu vou chegar lá, o cara vai me derrubar, eu vou fazer o quê? Vou parecer uma tartaruga de costas no chão. Então, eu treino tudo. Hoje eu treino Jiu-Jitsu, treino Wrestling, né? Que é a parte de luta agarrada ali. E continuo treinando Muay Thai. Só que assim, mudou um pouco. Porque eu não posso lutar o mesmo Muay Thai do que... Tipo, não posso lutar o mesmo Muay Thai no MMA. Por exemplo, o Muay Thai que eu lutava era só ali. Se o cara derrubar, espera ele levantar, o juiz vai parar, manda ele levantar e vamos lutar de pé. Ali não. Ali, se eu tô lutando Muay Thai, por exemplo, na postura de Muay Thai, o cara me derruba, o juiz não vai ter juiz pra mandar eu levantar. O cara vai vir pra cima de mim e o cara vai sangue sentar a no olho. porrada, velho. Então, tipo assim, eu tenho que estar pronto pra E tudo. é chute na cabeça, é o que for. Só não vale chute na cabeça no chão. No chão. No chão não vale, né? Que Tá. é igual no... igual a Mas gente falou agora, não cotovelada vale tudo. pode. Vale, no chão vale, exatamente. Pô, O mas cara... é sacanagem também. Cara, O falar pra chute- você que... que esse cara... Olha, eu vou falar pra você que eu, como venho do Muay Thai, o Muay Thai em si é uma luta bem suja, assim, sabe? Então, tipo assim, a única coisa que não vale no Muay Thai é chute na genital e bater no chão. Tipo assim, e ainda, por exemplo, assim, se eu for chutar o teu corpo e, por exemplo, pegar no genital lá e você acusar o genital, o juiz vai abrir contagem, como se fosse um knockdown, sabe? Mas, tipo assim, se eu bater de baixo pra cima, assim, pegar na genital, daí sim, daí o juiz vai parar, vai deixar você respirar. Mas, enfim, por exemplo, se o cara me dá as costas, eu posso bater no Muay Thai, né? Posso dar cotovelada nas costas, dar cotovelada na nuca. No MMA, não. No MMA a gente fala que é uma briga, como é que a gente fala? De enfrentamento. Me fugiu a palavra agora, é uma briga com regras, né? Uma briga com regras. Imagina que fosse uma briga de rua, só que com regras ali. Então, tipo assim, não pode bater nas costas, não pode bater na nuca, não pode bater na É, porque genital. até tanto é que na época do MMA antigamente teve muitas mortes, né? Nossa, nas lutas, né? Então, é. cara, o cara Isso levava acontece até hoje, um né? chute na nuca ali e morria ali não, mesmo. é muito perigoso mesmo, né? É perigoso real, assim, tipo, até hoje, até pouco tempo atrás teve um boxeador, me fugiu o nome dele agora, mas ele tomou um soco na... Imagina, num boxe, uma luta tão nobre, né? Tipo, cheia de regras e tudo mais, o cara tomou um soco na cabeça ali que ele ficou em coma, assim, tipo, bem mal, assim. Sim, Tanto que ele dependendo acordou agora há pouco tempo, se não me engano. Mas, enfim, o MMA é uma briga com regras. das lutas hoje que são as mais agressivas, né? Vamos falar assim, porque todas elas têm as técnicas, mas as técnicas, e cada técnica existe uma agressividade, né? O Muay Thai Sim, acho que é uma delas, né? Exatamente. Porque Cara, usa muito questão óssea, né? Tipo cotovelo, parte dura do joelho, corpo, né? canela. Que é a parte mais doída, né? Vamos pensar assim, né? Sim, cara, se for pra falar de luta agressiva, na minha opinião, o Muay Thai é a mais agressiva, na minha opinião. Tipo, tem o MMA, né? O MMA vale tudo, né? O pessoal fala, derrubou, tem soco, continua a luta, mas, cara, pra mim o Muay Thai, vamos pensar assim, e agora teve a nova febre que foi o Muay Thai Extreme. Uhum. Vou dar um exemplo. Essa aqui é uma luta de Muay Thai que eu fiz, mas ó, pode ver que eu tô de luva de boxe. Uhum. Muay Thai geralmente são de luva de boxe. Agora tem o Muay Thai Extreme. Muay Thai Extreme Só é o Muay Thai. proteçãozinha. É o Muay Thai com Só luva a de faixa. MMA. Ah, tá. MMA, sabe aquela luva Que que dói tem pro os cacete. dedos pra fora? Cara, então, tipo assim, É duro o você negócio. imagina, são dois especialistas no Muay Thai lutando com aquela luvinha ali, cara. Isso aí pode dar ruim, cara. Pode dar ruim a qualquer hora, assim, ó. Então, é bem perigo. Pra mim, é o mais... Qual foi a perigoso. porrada mais doída que você levou? Que você falou assim, essa eu senti. Qual parte do corpo que geralmente dói mais e qual foi essa que você levou e você falou, cara, essa foi foda. Então, vamos lá. Eu tô falando assim nessa linguagem porque eu sei que você é um piazão e a galera que tá assistindo, que vai assistir depois, também é toda a galera assim, né, dessa nossa idade, né, de 20 anos, dá licença, que aí a gente pode falar nesse linguajar, mas eu normalmente legal. eu não falo, né, justamente pela audiência, mas eu tô aí, Imagina, que isso. tô na vibe da galera. Vamos lá, então. Cara, é até um gancho bem legal, que você perguntou qual que foi a porrada mais doída que eu levei. E, cara, coincidentemente foi nessa luta aqui que eu fui campeão do Attack Fight, né? Chute na coxa, cara. Chute na
coxa. A luta de Muay Thai, elas são 5 rounds, principalmente quando tem cinturão, né? 5 rounds. O que aconteceu? No primeiro round, eu tomei muito chute na coxa. Muito chute na coxa, tanto que eu volto pro corner, assim, que é o intervalo, né? E falo pro meu treinador, não, se eu tomar mais um chute na coxa, eu vou ser nocauteado. Não vou aguentar, vou cair. Falei pra ele, assim, né? Daí ele mudou toda a estratégia, assim, então, tipo assim, quando a gente fala dessa luta, assim, quando eu comento com ele essa luta, é uma parada bem massa, assim, que ele, tipo, até a gente fala, nossa, essa foi uma guerra mesmo, que a gente teve que, tipo, superar essa parte, assim, né? A dor do negócio, sim, querendo ou não, foi um erro, né? Querendo ou não, foi um erro que eu cometi, pô, não devia ter tomado os chutes, né? Logo no primeiro round ali e tudo mais. Mas, tipo assim, foi um obstáculo que a gente teve que passar. Então, tipo assim, primeiro round, tomei um monte de chute na coxa, voltei pro intervalo, semi-nocauteado, já tinha mais 4 rounds pela frente. Então, tipo assim, foi o... Agora é hora de chutar a coxa dele. Exatamente. Então, tipo assim, o resto da luta foi bem pensado, assim, ele mudou totalmente a estratégia e eu segui certinho e quase não tomei mais chute na coxa em 4 rounds. O que eu tomei em um round, eu não tomei mais nos outros 4. Olha, tá vendo? Se você tivesse não tomado os primeiros, você teria... perfumado bem melhor. E já teria nocauteado ele já no segundo, né? Exato. Podia ter voltado bem melhor. E tem muito psicológico nessa questão ali, cara, agora, tipo assim, cara, se é mais um, eu perco. Se eu levar mais um aqui, eu perco. Cara, exatamente. É isso mesmo que você falou, cara. Eu acho que é uma parada mais interna mesmo, sabe? Porque, querendo ou não, tipo assim, tem todo um camp, os caras fecham a luta há um mês e meio antes. Então, tipo assim, tem todo um trabalho, é uma equipe por trás, é meu treinador pensando na estratégia, me treinando. Sabendo quem é o adversário. É o fisioterapeuta me ajudando, é o preparador físico me treinando. Só que, cara, chegou lá em cima, é só eu. É você e o outro cara. É eu e o outro cara, exatamente. E na hora que eu volto, assim, tipo, na hora que eu tomo esses chutes, assim, eu volto bem abalado, assim, sabe? Tipo, mentalmente. Bem abalado, assim, falo, meu Deus do céu. Tanto que eu falo pra ele, assim, tipo, porque só ele tava ouvindo, né? Falei, nossa, se eu tomar mais um aqui, já era. Se eu tomar mais 2 no máximo, caí. Por isso que nessa hora eu acho que o treinador faz muita diferença, né? Com certeza, cara. Porque na verdade, assim, você e é que nem o touro e o toureiro, né? Uhum. Só tá os dois ali no ringue, certo? Sim. No caso ali, né, enfim, na ação. Exatamente. E aí, o que acontece? Psicologicamente, se o cara, e tecnicamente, se o cara não remanejar a luta e te dar essa... Porque quem tá lutando, eu não sei se é assim mesmo, aí é até legal você dar esse spoiler pra gente, que quando o cara tá lutando, você consegue identificar, tipo, na luta, que tipo de golpe que o cara tá dando e quais são as brechas que você vai ter que, tipo... Na capoeira a gente chama de contragolpe, né? Uhum. Que quando é o cara, vamos lá, o cara joga um rabo de arraia, ou ele joga um martelo ali, ele faz uma meia-lua, ó, tá vendo que eu tô falando pra você que eu já sei. Então você vai ter que jogar o jogo da dança do negócio. Então o cara joga um golpe, você vai ter que desviar daquele golpe e fazer um contragolpe. Porque você sabe que quando o cara fizer por cima, você vai por baixo. Pelo menos na capoeira é assim, o cara deu um golpe por cima, é lógico, você vai por baixo pra tirar daquele golpe e entrar com outro, porque que ele vai estar totalmente despreparado, não que ele vai estar despreparado, mas ele já está sabendo que ele vai levar uma por baixo se não acertar por cima. Sim. Então, assim, a luta, principalmente Muay Thai, e foi a forma que esse meu treinador me ensinou, a expressão nunca pode ser mudada. Então, tipo assim... O cara não pode sentir que você tá acanhado. Tipo assim, eu te dou um soco, e você faz cara de dor. Cara, eu vou te dar outro soco, velho. Entendeu? Então, tipo assim, ele sempre me ensinou Look Muay, é a palavra, Look Muay. Tipo, tanto que nas minhas lutas os comentaristas sempre falam que eu sou o poker face. Porque da mesma forma que eu entro, eu saio. Mesma expressão, sempre neutro. Então, tipo assim, agora eu vou te dar um exemplo. Nesse primeiro round que eu tomei vários chutes na coxa, você imagina se enquanto eu tô tomando esse chute na coxa, aí eu tipo, começo a fazer sinal de fraqueza. Tipo assim, demonstrar fraqueza pro adversário. O cara vai olhar e vai falar, é ali. É aqui que eu vou. É ali. Tanto que, tipo assim, termina o round, eu, tipo, na minha cabeça, meu Deus do céu. Tipo, voltei assim, né, com a cara neutra, mas voltei pensando, nossa,
ferrou, se tomar mais uns 2 aqui, já era. Só que o cara não sabia. Então, tipo assim, o único que sabia era eu e meu treinador, porque eu falei pra ele. Então eu sempre falo, né, quando eu vou ensinar alguém também, eu sempre falo, cara, o único que não pode saber o que você tá sentindo é o teu adversário. Então, e aí, estrategicamente, talvez não aconteceria. Lembra do Karate Kid? Que Sim. o cara, ele começou. Aí o adversário viu que ele tava com o pé mancando, né? E ele falou assim, cara, eu vou acertar ali de novo. Sim. Aí, assim, o que aconteceu, né? O cara falou assim, não, vou acertar ali. Aí o treinador falou, cara, o cara vai vir aqui. Ele vai acertar. Ele vai acertar aqui. Só que aí você vai dar um contragolpe e vai nocautear ele já de cara. Se prepara pra isso. E o cara veio, o cara veio que veio em cima, né? Quando o cara veio, ele só deu um chutão lá e já era. Sim. Não dá pra fazer isso também na hora da luta? Cara, dá, né? Mas a gente vai... É muito arriscado. Tipo assim, exatamente. É um risco, né, cara? Você imagina. Imagina se eu vou com essa mentalidade, eu vou e erro e tomo um chute. Daí ferrou, acabou. Aí já é. Então, tipo assim, só pra terminar, se eu tô batendo no cara, por exemplo, tô chutando os braços dele e ele começa a fazer sinal de fraqueza no braço, eu vou continuar chutando o braço dele. Então, tipo, o contragolpe é esse, né? Ou, por exemplo, outro exemplo de contragolpe, né? Eu vejo que o cara tá fazendo a mesma coisa. Por exemplo, tá dando um soco reto com a mão de trás o tempo inteiro. Eu vou fintar, por exemplo, vou fintar que vou ir pra frente, ele vai jogar a mão, daí eu vou bater em cima. Porque, tipo assim, eu já manjei que ele vai jogar aquela mão. Um exemplo, né? Porque daí cada lutador tem uma pegada. Por exemplo, vamos lá, de MMA, o Anderson Silva, por exemplo, sempre dava o chute, né? Tanto é que ele era considerado lá o Spider-Man, né? Por conta das pernas ligeiras que ele tinha, né? Uma perna magrela e que ele batia da galera na perna. Ele era muito ágil na perna. Então a galera marcou e deu no queixinho do cara ali, já pirulitou. Já cai. Só que aí também, de tanto ele usar a perna, você lembra que a luta que ele perdeu porque ele quebrou a própria perna, né? Exatamente. Porque a técnica dele foi sempre usar mais as pernas do que o braço. Se você olhar em todas as lutas de nocaute dele, foi uma maioria chutando. Sim. Outro exemplo também, né? Tipo, como você falou, com o tempo, o cara, por mais que ele seja especialista naquilo, com o tempo o pessoal vai manjar. Vai ver que esse cara só vai com a perna. Exato, esse cara só vai com a perna. Eu vou lutar com ele, eu vou ver ele. Ah, não, ele só vai chutar com aquela perna ali. Então, eu só tenho que tomar cuidado com aquela perna. Ou, por exemplo, o cara vai ficar vendo o vídeo da luta dele antes de lutar. Ele abaixa a mão da frente. Esse é o erro dele. Então eu vou jogar um soco por cima e vai pegar na cara dele e vai cair. Então, tipo assim, hoje com a internet, assim, e as redes sociais e tudo mais, fica mais fácil de ser estudado. Então, hoje eu falo que a luta não é mais uma briga, a luta é uma ciência, né, cara? E você tem que ficar esperto com tudo, né? Com tudo. E, inclusive, assim, ó, quando você comentou isso, me veio agora na mente um filme, A Luta pela Esperança, não sei se você assistiu, de boxe, passa, acho, não sei se é na década de 60, 70, uma coisa assim, que o ator Russell Crowe, que faz o papel do pugilista, e ele acertava muito com a mão direita. Só que aí numa luta ele acabou quebrando a mão, né, a própria mão. E aí era numa época que os países estavam em guerra, tinha toda uma questão de sobrevivência e tudo mais, e a galera comia quase nada e todo mundo, assim, tipo, precisava de trabalho. Foi bem numa época da industrialização e tudo mais. E aí, eu lembro da cena que ele foi para pedir o trabalho, porque o trabalho era assim, chegava uma multidão, quem pode? Você, o resto vai embora. Então a galera selecionava os melhores, e aí quando o cara viu que ele tava com o braço fudido, aí ele falou assim, não, tipo assim, você era o cara sempre escolhido, porque você sempre foi um bom trabalhador, um bom tal. Só que agora eu tô olhando pra ele, com esse braço aí, você não vai dar conta. Aí ele falou, cara, eu vou dar conta, eu uso o meu esquerdo. Porque era um negócio lá que tinha que usar mais a força bruta, e ele começou a usar o esquerdo, começar a usar a força esquerda. Aí, cara, aí foi indo, no contexto ali da luta, ele começou a usar a mão esquerda. E aí, quando ele estava usando a mão esquerda, ele começou a treinar com a mão esquerda. Aí os adversários dele sabiam que é o seguinte, que ele usava a mão direita.
Só que agora a força dele estava total na esquerda, porque ele treinou a esquerda, tanto levantando as coisas, fazendo o serviço, né? Enfim. E aí, quando foi numa luta lá, que ele foi lutar lá e tal, e aí ele foi campeão, enfim, usou o soco dele mais forte, foi o esquerdo e não o direito. Justamente isso. Então o adversário estava esperando que ele fosse nocautear com a direita, então ele fingiu que fosse dar com essa, o cara se esquivou pro lado e ele socou-lhe a esquerda. Com a outra. E aí derrubou o cara, pegou né? de surpresa, né? Pegou de surpresa. E é justamente esses detalhes que aí como que eu vou dizer? Vai acontecer numa luta, né? O cara vai ficar manjando assim, esse cara faz mais esse tipo de golpe. E aí você vai... E como que é pra você, assim, ó, quando você tá como é que chama? Não é ringue, né? No Muay Thai, no caso, é ringue e MMA ringue. é octógono. Tá, vamos no octógono, vamos pensar lá. assim. Quando você entra, né, e você tem um adversário, você procura saber qual que é a especialidade de luta dele, pra saber que tipo de golpe que ele mais faz? Cara, quando a parada é... Quando uma luta é fechada e a gente vai pesquisar sobre o adversário, isso eu deixo só pro meu treinador fazer. Isso é um trabalho dele. Eu falo assim, cara, que eu só luto. Eu só vou lá e luto. Antes tem marca a luta, faz a estratégia, treina o atleta, faz o ajuda no corte de peso e tudo mais. Cara, tudo isso é meu treinador que faz. Eu só chego lá, em cima do palco e luto. Então, assim, quando uma luta é marcada e a gente tem um nome, tem data e tem local, tem tudo, tá certo pra luta, daí vai meu treinador, vai pesquisar o cara. Daí ele vê os vídeos do cara. E, o cara chuta de direita e o cara toma soco do lado esquerdo. A gente vai fazer o quê? A gente vai treinar pra bloquear chute de direita e pra dar soco do lado direito. Tipo, Em regra é isso. Só pra dar um exemplo, né? Claro que é tipo, é uma parada bem mais fina, assim, né? Tudo. Mas já aconteceu, por exemplo, aproveitando, já aproveitei aconteceu, por exemplo, né? De repente você falar isso e o cara mudar de estratégia durante o negócio, falou, pô, esse cara já sabe que eu faço isso, vou mudar agora. Uma luta engraçada que aconteceu quando eu lutei com o Rua Show. Rua Show hoje, no Muay Thai, ele é o melhor lutador de Muay Thai aqui do Brasil. Da atualidade. Exatamente, aqui do Brasil ele é o melhor lutador. O que aconteceu? Eu lutei com ele, daí a gente fez uma estratégia, montamos um plano, a gente imaginou um plano que ele ia vir, e a gente imaginou um plano pra gente atacar ele. Chegamos lá, mudou totalmente. Na verdade, assim, eu fiz o meu, só que daí deu um intervalo, ele chegou no corner, o corner dele mudou. Falou, não, você vai fazer outra coisa. Eles são muito inteligentes, né? Tipo, são muito experientes. Chegou lá, não, vamos fazer outra coisa, vamos ter que pegar assim e tudo mais. Mudou o plano. Daí ele veio, daí tipo, ele mudou o plano, eu falei, vixe, vou ter que mudar o plano também. Daí cheguei no meu treinador, no intervalo, e ele mudou o plano. Então a gente foi. Então, tipo assim, foram 5 rounds, cada round. Uma mudança de estratégia. Um mudando o plano do outro, assim, tanto que a outra termina empatada e tudo mais, assim, depois de 5 rounds. Bem legal, assim, então, tipo, foi um Muay Thai bem massa, assim. Mas já acontece muito, cara. Tipo assim, vamos imaginar, eu sou um cara que se você colocar meu nome no YouTube, vai aparecer lá umas 5, 6 lutas minhas. Então eu tenho que imaginar o quê? Que tem vídeo meu lá. Então, tipo assim, quando eu marco uma luta pra mim, a gente vai jogar o nome do meu adversário, vai ter as lutas dele. Só que ele vai jogar o meu nome, vai ter as minhas lutas também. Ele vai fazer a mesma coisa que você. Ele tá fazendo a mesma coisa, se ele estiver fazendo certo, né? Então, tipo assim, não estiver vindo jogar no escuro comigo, assim, né? Mas se ele for se preparar bem, assim, e tudo mais, né? Pra montar uma estratégia, ele vai ter que assistir minhas lutas. E minhas lutas estão lá no YouTube. Então, tipo assim, a gente vai... Eu sou um cara que eu assisto muito as minhas lutas depois. Por exemplo, assim, eu assisto as minhas lutas pra ver o quê? O que eu faço muito, um tique, algo que um possível adversário pode, tipo, manjar. Identificar pra ali e achar como... poder mudar, pra poder achar uma forma de mudar. Então, tipo assim, como eu te falei aquela hora, a luta hoje é
É uma ciência, cara, não é uma briga. Não é mais chegar lá e fecha o olho e vai com ganho tudo, né? ganho mais brabo, ganho mais forte. Não, hoje ganho mais inteligente. Porque às vezes o nocaute, na verdade, é o quê? É uma bobeira, né? Com certeza. Tipo assim, o cara Nossa. marcou, o cara levou, já era, né? Pode ser quem for, né? Sim, e quanto mais alto nível for, pior é. Porque aquele chute ou soco debaixo do queixo é que é o que mais se nocauteia o Tocou cara, ali, né? já era. Bateu aqui, balançou Ali o cérebro ali do tipo, cara. a gente fala que é um botão, né? É um botão de liga e desliga. Enquanto não encostar ali, não vai desligar. Mas Que é na hora engraçado que encostar, que o dia assim, né? Que como é que é? Do boxe é assim é cruzado, cruzado, né? Cruzado. Então, se você dá um cruzado aqui, a cabeça do cara mexe assim. Então, o cérebro dele faz isso aqui. Ainda não é tanto, né? Mas o dia assim, né? Que o cara dá e bate aqui, ó. Gancho, ou né? um cruzado que pega subindo no queixo, que faz isso aqui no cara, já... Mexe tudo lá dentro. Puta merda, Daí o cara... Já bom... Já. E já chegou você levar uma dessas, assim, que quase se te bobeou na hora, assim, e aí você aprumou de volta e falou assim, agora eu tenho que... O pau vai ter que torar agora. Então, Sempre cara, acontece aqui os caras. Cara, então, eu sou um cara que eu falo, né? Eu preciso me lascar uma vez só. Não preciso me lascar mais. E eu acho que isso é pra vida. Vamos dar um exemplo assim. Um amigo seu pediu dinheiro. Daí você vai e emprestou o dinheiro pro seu amigo e ele não te pagou. Cara, você vai emprestar de novo alguma outra hora que ele te pedir? Lógico que não, né? Não, você já se lascou uma vez. Então, tipo assim, chega na luta eu tomo um soco. Um soco aqui. Daí eu falo, eita, aqui eu não posso tomar mais. Não posso tomar mais esse soco, porque soco é forte. Vou dar um exemplo, né? Daí a gente não toma mais o soco. Vai desviar do negócio. Exatamente. É a hora do então, usar. Preciso tomar só uma vez só. E não tem muito esse negócio de experiência. Vamos lá, conta-se a experiência pela quantidade de luta que os caras faz, né? Mas vamos pensar assim, não é só a experiência conta o quê? Vamos lá. A experiência, como que o cara tá no momento, né? Se o cara tá muito, de repente, sei lá, eufórico ou não, se o cara tá concentrado, a concentração conta bastante também nesse momento, Nossa, né? Não é só tipo assim, o cara, por exemplo, o cara sabe dar um monte de golpe muito matador, mas se o cara não tiver concentrado na luta, ele leva um ligeiro ali, né? Sim, exatamente. O que mais você pesa, assim, na hora da luta? É mais a concentração ou é de tudo um pouco? Como é que é o teu ponto de vista, assim, durante a luta? Assim, claro que a experiência conta bastante, né? Tipo assim, vamos imaginar um cara que tem 2 lutas e um cara que tem 10. Ou mais, né, por exemplo. O cara já lutou com 10 oponentes diferentes. Um de cada jeito. Então, tipo assim, ele já passou por 10 situações diferentes. O cara que tem 2 lutas, não. O cara lutou com 2 e pronto, passou por 2 situações diferentes. Então, tipo assim, é claro que o cara que tem 10 lutas vai ter mais experiência do que o que tem 2. Mas eu acho que, no meu caso, quando entro na luta, eu procuro muito seguir o plano, cara. Como eu te falei, por trás de uma luta tem toda uma estratégia bolada, tem todo um plano feito, sabe? Então, tipo assim, eu sei, tanto que eu chego na minha luta muito tranquilo, assim, porque eu sei que o trabalho foi feito. Tirei o peso bem, treinei muito pra seguir um plano, fiquei muito tempo treinando um plano. Então eu chego lá e eu quero seguir esse plano, eu sei que se eu seguir esse plano vai dar tudo certo. Então muita gente fica nervoso, fica na fila na barriga, fica ansioso assim, ou não, eu antes da minha luta eu fico sentado lá, concentradinho, esperando me chama, eu vou, chego lá. Mas o coração não acelera muito. Cara, você tem que ter o autocontrole, né? É muito foda esse negócio. Desculpa falar assim, é muito... Cara, então, o autocontrole é aquilo que eu te falei. É o Luke Muay, a expressão. Tipo assim, eu posso estar nervoso, mas... Não pode aparentar. Não vou mostrar que eu tô nervoso. Posso falar depois da luta e tudo mais. Você comentou ali de lutar, né? Enfim, da estratégia, né? Vai um fato aí curioso. Na época que eu tenho 2 irmãos meus que era mestre de capoeira, né? Eu nunca cheguei a tanto, né? Mas aí, acho que o Ailton, se assistir isso aí, ele vai entender. Um primo meu, na época que ele veio pra cá, meu irmão veio pra Curitiba, né? Um primo meu falou assim, né? Ele tava descendo o terminal ali do Pinheirinho, aí, cara, vinha uns 4, 5 neguinhos lá pra roubar o cara mesmo, né?
Tava em dois, meu primo magrinho, franzininho, com uma pastinha de executivo. Esse cara tem dinheiro nessa Tem pasta, né? dinheiro. Aí, cara, aí não sabia que meu irmão tava no Chaco Na bolsa? na bolsa, né? E aí os caras vieram e cercaram, né? Aí quando ele viu que esse cara cercou, né? Ele pegou, tirou a mochila e jogou pro meu primo, né? Assim quanto o meu primo. Uhum. E ele falou assim, ó, se precisar, você joga a mochila de volta. Aí os caras vieram, né? Aí eu não sei estrategicamente como que ele fez, mas ele deu, cara, foi um golpe em cada um e derrubou os 4 de uma vez. Um em cada, né? Um em cada, né? Aí não foi necessário no Chaco, né? Porque falou, ó, se a coisa apertar aqui, você joga. Porque se o cara às vezes é lutador, porque você não sabe se o cara é um bom lutador não na rua, né? Sim. Opa, peraí, o bicho pegou agora, joga uma arma aí que agora tem que, Um pedaço eu tenho de que pau apelar. aí que Eu tenho que apelar por outra arte, outra técnica aqui, tem que fazer um recurso aqui. algum recurso, né? Mas aí disse o meu primo, né? Que não foi necessário, que ele deu ali uns 3 golpes ali na galera ali, e o primeiro já rodou e ficou no chão, aí a galera vaza, né? Um soco aqui, tomba um, soco aqui, Isso, tomba outro. estrategicamente. E aí, cara, aí vem a questão, né? Quando você tá lutando tete a tete, você é aquele cara, né? Você não tem uma visão periférica, né? Por exemplo, você vai lutar numa rua com 3, 4. Cara, como é que eu vou fazer pra me esquivar? Chega só até um ponto, só não tem olho nas costas. Né? E aí vem aquela questão, né? Se você sabe outros tipos de artes marciais, por exemplo, a capoeira, em planos livre, ela é muito boa. Mas em plano fechado, cara, aí você tem que ir para um jiu-jitsu, sei lá, um taekwondo, né? Que aí você é coisa muito próxima ali, você não tem nem como abrir a perna para dar um golpe no personagem, né? No adversário. Como é que você usa isso, por exemplo? Porque sabendo de artes marciais, como é que você usa essa estratégia quando o cara tá mais próximo ou mais perto? Você já prepara esses golpes? Como é que é? Cara, no quesito do cara tá próximo de mim ou mais longe, isso tudo faz parte do plano. Então, por exemplo, assim, no meu plano, eu quero o quê? Eu vou lutar com um cara que só anda pra trás. Eu tenho que chegar perto dele. Pra bater. Ainda mais eu que sou um cara pequeno. Geralmente, se eu for lutar com um cara alto, o cara vai querer ficar longe de mim, me chutando, me deixando longe. E o meu plano é chegar perto dele pra buracar ele de baixo pra cima. Exatamente. Então, tipo, eu quero enquadrar ele ali no cantinho ali e, meu irmão, sentar a porrada nele. E então, tipo assim, essa parte de distância, né? Tipo, tá perto ou longe, é eu que tenho que estar no controle ali. Eu quero estar aqui. Se ele passar daqui, eu vou empurrar ele. Eu vou afastar o cara. Se ele sair um pouco, se ele dar um passo pra trás, eu vou ir buscar ele. Entendeu? Então, tipo assim, é um plano muito bem planejado. Muito bem planejado. Se você seguir, vai dar certo. E são segundos, né? Milhares de segundos que você tem que estar ali. Tipo, às vezes é só reflexo. Às vezes, assim, por exemplo, o cara vai me dar um soco e eu defendi. Nem vi que eu defendi, cara. Foi reflexo. Que é muito rápido a coisa acontecendo. O negócio é milésimos de segundo, igual você falou. Milésimo de segundo. Então, tem coisa, tipo, eu que já, a gente que é desse meio, né, e tudo mais, a gente tá acostumado com isso, né? Então, tipo, tem coisas que é reflexo mesmo, assim, reflexo do corpo. Vamos lá, agora entrando no fantástico MMA. Hoje você migrou, né, pro MMA. Isso. Teve já alguma luta? Sim, tenho 2 lutas de MMA. 2 lutas. Isso. E as 2 lutas foram por nocaute. Então, o que aconteceu? A minha primeira luta, por incrível que pareça, eu finalizei. Dei uma guilhotina no meu adversário. Porque finalizar não é nocaute, né? Nocaute é outra técnica, então, né? tipo assim, eu que sou um cara que sempre lutei Muay Thai, sempre lutei de pé, dando soco, chute, cotovelado. Fui lá e uma gravatinha. Finalizei. Não sendo gravata borboleta, porque gravata borboleta não dá pra fazer muita coisa. A outra você dá aquele estrangulamento. Essa aqui, você puxar pra dar estrangulamento, não vai acontecer nada, né? E o que aconteceu? A outra foi agora recente, tanto que se você ver que eu tô até com o supercílio aberto. Supercílio aberto. Então, tipo, fiz uma guerra com o moleque lá, mas enfim, a luta acabou indo por pontos na mão dos juízes. Os juízes acabaram fazendo cagada lá e deram a vitória pro meu adversário. Mas enfim, isso acontece.
Mesmo que a gente tenha ganhado a luta ali, os caras meio que deram uma passada de pano. Isso não acontece só no meu esporte, né? Acontece em vários esportes. Não, e a outra, às vezes é o seguinte, é aquela questão de quem tá contando, né? Porque a gente percebe isso nas lutas, porque assim, ó, vamos lá. Ok, às vezes o cara tá contabilizando quantos golpes, né? Mas quantos golpes realmente foi assertivo, né? Uhum. Porque eu acho que no boxe tem muito disso, né? Sim. Que, por exemplo, o cara deu lá um zilhão de golpe, mas foi um golpe fraco. Então, quer dizer, aí o outro deu golpes mais fortes, mas a quantidade foi menor. Uhum. Aí eles estão contando, sei lá, o juiz X está contabilizando a quantidade de porrada que ele deu, mas que quase não teve tanta eficiência. E aí terminou o round, ok, isso aqui deu mais chute. Então ele vai ganhar por conta disso. Uhum. Mas não sabe quem tá mais dolorido. Sim, sim. A gente fala que, cara, a luta em si é dano. Uhum. Quem causou mais dano. Tipo, quem bateu mais, como você falou, quem acertou mais, quem buscou mais a luta. Isso, tem tipo muito assim, disso. Você vê uma luta que, um exemplo, né? Um cara fica só correndo e o outro correndo atrás dele. Porra, claro que o cara que tá correndo atrás dele, o cara que tá buscando a luta tá na frente, né? Mas enfim, a luta tem vários critérios e cada árbitro são humanos, você não sabe qual que é o critério que ele tá julgando ali. Ou às vezes ele só não sabe. O cara não vai com a tua ou cara. Às vezes ele só vai com a tua cara mesmo, exatamente. Pô, e a gente sabe, cara, que no mundo que a gente vive, sempre tem uns BOzinhos por detrás, sempre tem alguma coisa por detrás de tudo. Nesse mundo. Eu vou dizer uma coisa, amigo companheiro, você sabe que sempre tem algum BO nessas coisas. Então sempre tem uma mirolinha, sempre tem um detalhe. Sim, então, sim. Não é só no esporte. Não é só no esporte, é em toda a esfera, né? Então, assim, para a gente entender um pouquinho mais agora com relação à projeção da sua carreira, né? Você entrou no MMA, o que você almeja, né? Hoje no MMA. Porque a gente tem aquele cara lá que ganhou o cinturão de não sei quem, que não sei o quê, e aí se eu fosse um lutador, se eu ganhasse lá o cinturão, eu parava, para ninguém roubar meu cinturão de volta. Para não perder, né? Para não perder de novo. Aí você parou falando, esse aqui é meu, inventa um outro. Já. Aposenta. Já para ninguém tomar o cara, né? Aí fala, não, eu quero o do fulano. Aí o cara começa com aquele olho gordo dos outros, aí depois perde tudo, né? Sim, sim. Então, cara, no quesito de planos futuros, eu sou um cara muito sonhador, né? Graças a Deus, sou muito sonhador, assim, o sonho é o que me move. Então, tipo assim, a gente tem todo um plano de curto, médio e longo prazo, né? Eu acredito que todo mundo tem que fazer isso, né? Tenha um plano de curto, médio e longo prazo. E mire nisso. Então, tipo assim, o que eu quero fazer agora, né? Agora eu ainda sou, como eu te falei, né? Já fui profissional, eu sou profissional, né? De Muay Thai e Kickboxing. Mudei modalidade, voltei pro amador. Começo de baixo. Então, agora eu tô com 2 lutas de MMA amador, mas eu quero fazer mais, sei lá, vamos botar um número aí, sei lá, 2, 3 lutas, amador, estrear no profissional, porque assim, como eu te falei aquela hora, né, para você estrear no profissional, você senta com o seu treinador lá, com o seu assessor, e vocês decidem se é a hora, se tá pronto ou não. Então eu espero que daqui 2, 3 lutas eu já esteja pronto para lutar profissional. E fazer algumas lutas profissionais de MMA e em seguida já, se Deus quiser, conseguir um contrato com o UFC ou Contender Series, né? Na verdade, o certo seria Contender Series, depois o UFC. Contender Series é tipo uma seletiva, não sei se você já ouviu falar. Não. Hoje o dono do UFC é o Dana White. Sim, não sei se já conheço, então, figura. Exatamente, o careca lá. E ele tem um evento chamado Dana White Contender Series. Por que todos os carecas sempre bons, né, cara? Os carecas são bons. Eu também, ó. Olha, tá. Eu sou mais Vai carecão. chegar lá. Então, Dana White é o dono do UFC e ele tem um evento chamado Dana White Contender Series. O que ele faz? Ele vai, casa umas lutas de grandes nomes do MMA que não estão no UFC. Hoje o UFC é o maior evento de lutas do mundo. Sim. Atletas que não estão lá dentro, mas estão em ascensão fora, ele vai, fecha uma luta lá, vai lá, luta aí que eu quero ver. Os caras lutam, por exemplo, gostei de você, tô contratado. Tipo uma peneira, né, do futebol. Exatamente, tá contratado, ganhou um contrato pro UFC. Entendi. Daí o cara tá no maior evento do mundo, de MMA.
Então, esse é o meu objetivo. O meu objetivo. E aí pegar um cinturão também, daquele lá, né? Exatamente, esse é o longo prazo. Será que esse é o auge de todo lutador? Chegar no MMA? Porque, vamos lá, hoje de categoria, né? Nós temos as artes marciais que competem entre as artes marciais. Uhum. Judô contra judô. Sim. Enfim, né? O kickbox, de boxe Uhum. e aí sim vai, MMA e vai. Aí luta entre eles para subir categoria. Aí só que chega uma hora que o cara é campeão, enfim, aí não tem mais o que fazer. Aí o cara, agora é o seguinte, agora tem que lutar contra os outros caras que também são fodásticos em outra área. Em outra modalidade. Em outra modalidade. Uhum. Como encarar esses caras migrando por MMA. Aí que vai sentir a força do chute do cara do, Sim. sei lá, do karatê. O soco do cara do boxe. O cara do boxe que também é forte pra caramba no soco. Entendi. Eu pensei muito isso quando eu mudei do Muay Thai pro MMA. O que aconteceu? Eu cheguei num nível no Muay Thai que eu considero um nível muito bom. Um nível, tipo assim, que aqui na nossa região, assim, não tinha nada que fosse me desafiar muito, assim, tudo mais. Não querendo ser soberbo, né, e tudo mais. Mas, tipo, eu aqui no Paraná fiz uma coisa no esporte que ninguém fez aqui. Então, o que eu pensei? Eu quero um desafio maior, né? Quero algo... Agora uma escada maior, quero outro subir degrau. um degrau, exatamente. Então eu vi muito isso no MMA. MMA, cara, o cara vai me derrubar, o cara eu vou ter que me virar ali pra levantar. Então, tipo assim, eu acho que é um desafio bem grande pra mim, assim, e eu tô curtindo muito esse processo. E você é bem jovem, né? Você tem quantos anos? Sim, tenho 22 anos, então, tipo... 22 anos, rapaz, dá pra bater muito ainda. Dá pra bater, mas é melhor eu vou me defender pra poder conservar a lataria ainda. E aí, então, você falou de lataria, eu percebo que a maioria tem do MMA, né? Tem a orelha estourada. Por que será? Eles prensam demais da orelha? O que acontece? Esses lutadores, eles geralmente vêm mais da luta agarrada, que são os grappling. Uhum. Jiu-jitsu, wrestling, como eu te falei. Então, tipo, é luta agarrada, que acontece? Acaba raspando muito a orelha ali, tudo mais. Então, acaba estourando, exatamente. Estoura aqui, a orelha incha. Daí eles vão tirando o sangue ali e tudo mais, enfim. O meu é só soco, né? Só soco. Tem a parte de clinch ali, mas, tipo, eu nunca fui um lutador específico de clinch, então os lutadores de Muay Thai, que eles são específicos de clinch, eles têm também, igual parece que são do Jiu-Jitsu. Uhum. Mas estão lutando Muay Thai, enfim. Mas a parte da orelha é mais verdade, por conta você falou assim, eu não lembro do Anderson ter a orelha toda estourada, assim. Cara, agora eu não me lembro. Mas eu não vejo ele, não, porque quando você olha pros outros, você vê assim que já tá tudo... Não, tem uns que... Nossa, se você vê assim um cara que... Tem muito cara no MMA que ele é específico de jiu-jitsu, né? Você vai ver a orelha dele, velho. Já era. Tá gigante, assim, ó. Parece um dumbo. Aí o cara fala assim, eu vou acertar a orelha dele, que eu acho que é a parte maior do corpo. Não erra. Não erra. Mirar ali. Cara, eu acho que foi legal esse bate-papo, né? Conhecer você como personagem, né? Como atleta, né? Desse esporte aí, migrando pro MMA. Eu acho que toda carreira, ninguém começa lá de cima, não existe isso. E é almejando, é lutando, é batalhando. Acho que você é um piá aí que tem... O piá quem fala é gente de Curitiba, tá? Então, o piá pode dizer. Carinhoso, né? O moleque, né? O pessoal lá de São Paulo fala moleque, né? Moleque. Uhum. Aí que tem uma carreira promissora, a gente já percebe isso pelas lutas, pela dedicação, que eu acho que isso é o mais importante, luta, dedicação, apoio da família, que eu acho que apoio da família é essencial, né? Principalmente na derrota, porque, cara, quando você ganha, todo mundo fica feliz, mas e quando é derrotado ou que perde uma luta, né? Não é derrotado, perde uma luta. Aí parece que a família também, então assim, o apoio da família, né, dos parentes mais próximos, de toda, né, do técnico, que eu acho que isso é super importante ter a pessoa que, cara, fala o seguinte, cara, você só perdeu essa, eu tenho um ditado seguinte, que você mais perde do que você ganha, então você já tá no lucro, porque assim, todo o nosso sucesso é resultado de muitas derrotas. Sim. Então vamos lá, tudo bem que você teve mais ganho de luta, mas o que você perdeu?
toda vez que você pratica um chute, para ele chegar na perfeição daquele chute, vamos pensar assim, você errou muitas vezes aplicando o mesmo golpe e errando, e aplicando e errando. Aí quando você começa a ter um golpe muito preciso, porque você já deu um monte de golpe errado, repetiu demais. E essa repetição são os erros que a gente tem na vida que traz assertividade. Então o sucesso é uma pequena parte de todo um grande esforço que a gente fez. Para terminar o nosso episódio, eu vou te dar um presente, já para você ouvir, né, o nosso podcast. Pode abrir, né, já que a galera... Posso abrir já? quer ver ali, cara, é só uma lembrancinha, porque quando for no ar, você já assiste, ouvindo. Sim. Pode arregaçar esse negócio aí, porque ninguém tem dó desse negócio. Tá bem lacrado esse negócio. Aproveita que você já dá um chute nesse negócio. Não, só não quebra. Um soco. Vai dar um soco ali, ó. Aí, ó, um fonezinho. Ah, um fone, cara. Pra você ouvir o podcast. Bola, sim, pra treinar. Eu treino pouco, hein? Aí, ó. Treino então... pouco, precisava de um fone mesmo. Aí, ó, fechou. Cara, show de bola. Obrigado, hein? Então, beleza. Mais uma vez, obrigado por ter vindo aí. Agradeço. E você... pode falar. Só pra dar minhas aparições finais, só quero agradecer a todo mundo aí que me apoia, o pessoal que tá assistindo aí o podcast, agradecer meu pai, minha mãe, meu treinador, todo mundo, minha família, minha mulher. Quero agradecer a todo mundo aí, obrigado por todos estarem comigo. E tá você que tá assistindo esse podcast aí, guarda esse nome, Igor Vieira, que você vai ouvir falar muito dele ainda, se Deus quiser. É isso aí, fechou. Isso aí. Show. Então, obrigado pela sua audiência, pela tua competência. E se você gostou, dá um like. Se não gostou, segue. E se gostou ou não gostou, a gente sempre vai estar por aqui para fazer o melhor da nossa parte. Beleza? Fui. Um abraço.